dar sequência em Mateus capítulo 3, continuando a partir do versículo 5. Inspirai, meu Deus, as nossas ações e pensamentos e palavras, para que vós comece e vós termine. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Essa oração todo mundo que segue o Padre Paulo conhece, né? Impossível não pensar nela em cada gesto que a gente faz. Vamos lá. 5. A gente está, só para relembrar, né? Lendo o capítulo 3, fala de João Batista, né? No deserto. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Então, o sacramento da confissão, já aqui, em João Batista. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: nós temos a Abraão por pai. Pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão. Vamos parar um pouquinho aqui e aí a gente segue a segunda parte até o final. O que ele está dizendo aqui? Ele está expondo a hipocrisia dessa raça, porque não podemos chamar nem de gente, muito menos de pessoa, quem age hipocritamente com plena consciência e ardilosidade, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Esses fariseus foram lá fingindo que queriam se batizar, ou covardemente indo se batizar, vai que isso é verdade que ele está falando, então a gente já garante o nosso, né? Pra gente se proteger. Mas o coração continuava pervertido, né? As intenções não eram retas, né? A pessoa não ia, os fariseus não estavam indo lá para se confessar, fazer penitência, se batizar, para se deixar transformar, né? Cristo veio transformar nosso coração endurecido desde a queda, né? E ele trouxe essa possibilidade de transformar os nossos corações, né? E é nesse sentido que morre você morre, a pessoa antiga, e renasce, né, uma pessoa nova, como diz São Paulo. Eles não tinham essa intenção quando eles foram procurar João Batista e continuaram sem essa intenção na vinda de Jesus, em todo o seu ministério, até a sua morte, com este proceder hipócrita, né? Então eles são chamados, o hipócrita, a pessoa que age assim, com segundas intenções, fingimento, é considerada raça, nem gente e de víboras, né? Víboras são as peçonhentas, né? E ele alerta, ele fala raça de víboras para eles despertarem. E isso me lembra um pouco da pedagogia do Ítalo, né? Lá no início, quem lembra, em que ele usava muito de bravura e alguns palavrões, né? Para chamar a atenção mesmo, é nesse sentido de raça de víboras, acorda, a pessoa só desperta se ela encara quem ela está sendo, alguém mostra quem ela está sendo, né? Porque a gente imagina que ninguém está percebendo o que a gente está fazendo e a gente começa a se corromper mais e mais. E precisa alguém olhar e dizer, quem ama, olha e diz, né? E o objetivo não é ofender, mas é despertar a pessoa desse sono, despertar, para que ela vire gente, depois pessoa, né?
E ele acrescenta: quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Cólera vindoura é a cólera de Deus, que não vai deixar passar nenhum injusto, e não vai deixar de demonstrar, não é agradecer a palavra, não vai deixar de fazer justiça a todas as pessoas que foram injustiçadas. Nenhumzinho escapa. E é nesse sentido que a cólera vindoura é a ira de Deus no dia do juízo, né? Então aqui ele está mostrando: deixem de ser víboras. Quem te falou que você consegue se esconder de Deus, que Deus não esquadrinha seu coração? Quem te falou que Deus não sabe a sua intenção? Ele sabe melhor do que você mesma. E aí eu trago isso para você, para sua vida, para minha vida, né, Diva? Quando você tenta esconder algo, você está escondendo de quem? Né? De você mesma, mas que de Deus nada que não esteja escondido não deixará de ser revelado. Ele falou isso, nós vamos chegar nessa parte. E de fato, se a gente tiver um pouquinho de atenção numa avaliação, um exame de consciência mais particular, em momentos da nossa vida, a gente vai perceber que a mentira tem perna curta, né? Como diz esse jargão. Uma hora aparece, não fica nada escondido, né? E isso é só um prelúdio, né, da exposição que vai acontecer no juízo. A gente vai enxergar tudo, a gente vai ver tudo, que hoje é muito nebuloso para nós pela corrupção, né, a degeneração da nossa razão, da nossa carne. E aí, então, ele chama, né, nessa pedagogia de raça de víboras, expondo, não no sentido de querer criticar ou julgar ou maltratar, mas no sentido de despertar essas pessoas. Isso é uma ação muito amorosa, né? Depois ele explica, acorda, então, acorda, o estalo, pá, raça de víbora, pá, você me chamou de quê? Né? Aí você tem a atenção da pessoa e aí você explica o que ela está fazendo, para ela ter possibilidade de refletir e redirecionar a sua conduta, né? A sua intenção. Acorda, quem ensinou a fugir da cólera? E depois disso vem o consolo ainda, né? A solução, né? E essa é uma grande pedagogia que o próprio Dr. Ítalo usa desde o início, né? Você desperta a atenção da pessoa, explica o que ela está fazendo, expõe o que ela está fazendo, assim, para ela refletir e dar a solução, que é o versículo 8. Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não aquela penitência da cara, ai, tô sofrendo, ai, tô de jejum, sabia, gente? Que fome, tô de jejum, fiz oração de joelho, né? Não, não. A verdadeira penitência, ela é silenciosa, ela é com um sorriso no rosto, né? Ela é discreta, ela é dentro do teu quarto sozinha, né? E aí que dá frutos, né? De verdadeira penitência, que agrada a Deus, em que Ele se aproxima de você e atua em você, por você. 9. Não digais dentro de vós. Ele continua explicando o que seria dar frutos da verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: nós temos a Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Então aqui ele está expondo que tipo de hipocrisia é. Por que eu estou sendo hipócrita? O que eu fiz que eu estou sendo hipócrita, né? Sendo claro. E aqui ele está explicando. Não fale dentro do seu coração, né? Que você é filho de Abraão e vem me procurar para o batismo de Cristo, né? Do Messias que vai vir. Eles já chegaram lá para o batismo não acreditando
no Messias, muito menos em João Batista. Eles chegaram lá assim com o coração e Abraão, eu sou filho de Abraão, tá? Eu vou vir aqui batizar só porque tá todo mundo vindo para ver como é que é e tudo mais, né? Para ver o que tá acontecendo, para controlar, mas eu sou filho de Abraão. É a fala do coração desses fariseus, dessa raça, entendeu? Esse tipo de proceder, de ver, a gente entra aqui na ética da felicidade. A ética moral é nada mais do que a ciência da felicidade, né? Eu já comecei a retomar os estudos da filosofia com o professor Vitor lá na certificação do Ítalo, e ele refrescou essas coisas, né? A questão da ética é a disciplina da felicidade. E aqui já tá apontando, percebe quanta coisa tem, não é só uma historinha, sabe? Não é só uma narrativa. Tem toda uma pedagogia aqui por trás de como viver bem, e o que é viver bem e o que é viver mal, né? E ele fala, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Ele está dizendo que Deus é muito maior que Abraão. Eles estão falando do coração, não, né? Que é filho de Abraão. João Batista, muito amoroso, além de mostrar, olha, não tenha um coração dúbio, né? Você age de uma coisa, mas seu coração está em outro lugar. E ele ainda explica, acorda, Deus é muito maior que Abraão. Deus fez Abraão. Gente, que loucura de pensamento é esse, né? De apego à lei que eles tinham, né? Apego à tradição deles e tudo mais. Que fecharam, botaram, né? O coração deles, endureceram. E ele segue. Agora eu vou ler, acho que até o final, e a gente finaliza. 10. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Ele está explicando aqui que Jesus nasceu, o Messias veio, a luz veio ao mundo, né? O Verbo encarnou, se fez homem e veio para transformar, aperfeiçoar a lei. Chegou o tempo. Isso significa que o machado já está posto na raiz, né? Então arrancou pela raiz, já era a árvore, né? A que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo, né? E as que estiverem frutificando, que é o que ele explicou lá em cima no 8, dai frutos da verdadeira penitência, ou seja, você quer produzir frutos na sua vida, precisa incluir a penitência, que a gente já falou no stories, no meditações iniciais sobre penitência. Quem não incluir isso não vai gerar bons frutos. Quem só incluir conforto na vida e prazer não brota bons frutos, né? Suquinho de uva, não sai, não fermenta um bom vinho, né? E essas pessoas vão ser cortadas, né? Eu vos batizo com água em sinal de penitência, novamente a palavra penitência. Então, o sinal da penitência é o batismo na água. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, né? O fogo que transforma, né? O Padre Paulo sempre usa essa... Ele fala muito da imagem do fogo, né? Que o fogo, ele transforma a matéria que ele possui, né? Não fica a mesma coisa, dá uma nova forma, né? E o fogo no ferro é interessante, né? Que primeiro ele esquenta, mas ele ainda é ferro, né? Vai tomando posse daquilo até que aquilo derrete e se transforma no próprio fogo, né? Tem na mão a pá, limpará sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, queimá-las num fogo inextinguível. Então aqui é uma outra comparação referindo-se da árvore que vai ser cortada pela raiz ou da palha que será queimada. Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. Bom, pra quem não sabe, ele estava falando de Jesus, vocês sabem, né? Que estava chegando.
E aí, no 13 até o 17, é a vinda de Jesus. Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por João. Olha a humildade de Jesus. E atenção ao que é humildade, tá? A humildade não é nossa se fazer de pequenininho, assim, deixa eu ir lá, já que ele tá batizando, eu vou fazer-me de pequenininho para ele me batizar, para as pessoas verem como eu sou simples e humilde e terem compaixão de mim e me ouvirem. Não, gente, isso não é humildade, tá? Isso tá longe de ser humildade. Isso é um pensamento sobre humildade, isso é o que você acha, né? Uma pessoa que age assim, eu vou me diminuir para as pessoas verem que eu sou pequena e aí, você já está falando que você quer ser humilde, mas não é um ato de humildade de fato, é só uma fala, né, interior sua, da sua mente, inclusive, nem do seu interior, da mente. Mas você não está sendo propriamente humilde. Sim, muito pelo contrário, você está querendo ser enaltecida. Então é o vitimismo, é o famoso vitimismo, né? Então a verdadeira humildade é ter consciência da sua missão, é ter consciência do teu lugar. Jesus tinha plena consciência do que ele veio fazer aqui e de tudo que ele precisava fazer para sair perfeita a missão dele, né? Então ele precisava seguir todos os preceitos, ele precisava ser exemplo humano para a gente ter um modelo a seguir, um modelo perfeito a seguir. Ele precisava mostrar que é possível o ser humano fazer o que Deus quer que a gente faça. Então ele se humanou para mostrar que é possível que a gente faça também, que não é impossível que Deus quer de nós, né? Que sejamos bons no amor, busquemos a perfeição, né? Que penitência não é impossível, que ficar em continência sexual, jejum, não é impossível, é totalmente possível para todo ser humano. E Jesus veio prefigurar, mostrar isso, né? Para nós, dar essa esperança que é possível. Então essa é a verdadeira humildade, saber exatamente o seu lugar, da onde você veio, para onde você vai, o que você tem que fazer, e fazer com diligência e perfeição. Então, isso é a humildade, tá? Você se posicionar, no nosso caso, sou mulher, a minha natureza é feminina, eu preciso manifestar o grau máximo da minha maturidade humana é atingir o meu ser maternal nessa vida, né? E ser maternal não é necessariamente procriar, né? Gerar vidas humanas, engravidar, mas é entender o sentido maternal, né? Do cuidar, do acolher, do receber, do gerar, frutificar, né? Guardar em si, né, a missão e frutificar isso, né? Então a mulher, o ser maternal é esse o sentido, o arquetípico da mulher. E a gente entende que chegou no nosso grau máximo de maturidade quando a gente se torna de fato, nossas ações são maternais, né, na nossa vida. Sabendo disso, então, a gente busca com mais consciência a nossa vida, viver com consciência. Eu vou direcionar todos os meus atos, né? Não pensamentos, mas transformar em atos que tenham qualidades maternais, né? Os meus atos precisam apontar uma qualidade maternal, não ficar dizendo que eu sou, né? E aqui é o que Jesus fez perfeitamente, né? Ele é o Messias e veio aqui para mostrar que é possível viver uma vida conforme Deus quer que a gente seja, e por isso que ele foi lá se batizar. Tanto aqui, ó, para finalizar, João recusava-se, né? É o natural, né? O humano faz isso, como Pedro falou, não lava meus pés, né? A gente fica todo assim, né? Mas isso é uma ignorância, é a gente não ter consciência, né? Que a pessoa está fazendo aquilo não para nos bajular, nem para nos agradar, né? Jesus não queria lavar o pé do Pedro para bajular nem nada, mas para mostrar o que é amar. Que o amor não faz distinção, que o amor não tem isso de sou melhor ou sou pior,
Não, o amor é amor, o amor basta, o amor é livre de todos esses preconceitos, ele só quer amar, né? E a gente demora para entender isso, né? A nossa reação imediata é o orgulho, é a vaidade, não, que isso, você é maior que eu sou menor, eu sou maior, eu não vou fazer isso, eu não como isso, enfim, né? E aqui foi o que João Batista, humano, né, imperfeito, fez, né? Recusava-se. E ele respondeu: eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas, olha aqui, a verdadeira humildade. Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Pronto, você viu, ele não se vangloriou, porque ele teve esse ato, nem diminuiu-se, nem deu risada, falou: imagina, Batista, vai, faz logo, só pra galera ver, ou não, que isso, não buscou a boa fama, nem nada. Ele explicou, você entende? Isso que é não levar em conta a si mesmo, nem vaidade, nem tristeza, nem baixa estima, nada dessas coisas, simplesmente não levar em conta, é fazer o que tem que fazer. Não, João, convém que cumpramos a justiça completa, que significa a justiça perfeita de Deus, para as pessoas verem o que é Deus em mim, né? Eu sou o próprio Deus, estou aqui humanado, de me diminuir aqui para vocês verem que é possível, para vocês verem quanto eu amo vocês e o quanto a minha justiça é perfeita. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. Por isso que o símbolo do Espírito Santo é a pomba branca, né? Quem não é católica sabe e não sabe, é esse o motivo da pomba branca, o Espírito Santo. E do céu baixou uma voz: eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Bem, com o batismo de Jesus, isso é lindíssimo. O céu, pela primeira vez no ser humano histórico, pós-queda, né? Quando fala ser histórico, pós-queda, começa a história humana, né? As jornadas, as camadas. Pela primeira vez o céu se revelou, se abria, se revelar, se mostrar o que é, né? Porque até então Deus era objeto de temor, abstrato, distante, né? Que reage com amor ou com ira, né? Mas uma coisa totalmente abstrata, né? E aqui ele revelou o que ele é pessoal, que ele é família, que ele não está sozinho, que o céu tem a Santíssima Trindade, que constitui o Pai, que falou nos céus, o Filho, que estava ali humanado na terra, e o Espírito Santo, que é a pomba, que desceu do céu. Então ali ele mostra a Santíssima Trindade e que tudo na vida se constitui neste trino, né? Vou começar pela nossa família, né? Mãe e pai que gera o filho, né? Que é a união, que é a soma desses dois, né? E seria a representação do trino, né? Da Trindade, tudo é três, né? E então, a partir daqui, do batismo de Jesus, ele começa a revelar quem é Deus, o que ele quer, o que ele espera de nós, como conseguir isso, né? Quais as consequências, o que esperar, o que nós vamos sofrer, se não sofrer, a partir daqui Jesus começa a revelar todo o nosso sentido de eternidade, toda a vida humana. Aqui ele revela o nosso fim, a escatologia humana. Quando fala escatologia humana, não necessariamente pós a morte, mas até a nossa morte aqui, o que a gente deve cumprir, né? E são os próximos capítulos. Tá bom? Então a gente se fala amanhã.
E uma boa noite, fique com Deus.